A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, estamos aqui para fazer a nossa leitura do dia 27, aleluia, iniciando um novo livro, o livro dos juízes. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui no livro dos juízes nós vamos ver, igreja, que os israelitas constantemente desobedeciam a Deus e caía nas mãos de países opressores. Deus constituiu juízes para livrá-los da opressão. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos iniciando aleluia, esse novo livro, aleluia, onde o Senhor constituiu juízes, aleluia, para livrar, aleluia, o povo que desobedecia, que se afastava, aleluia, das suas leis, da sua presença. E nós vamos, aleluia, estar lendo, louvado seja o nome do Senhor, os três capítulos, aleluia, no livro de Juízes, capítulo 1, 2 e 3. Amém? Vamos iniciar a nossa leitura. A derrota de Adoni-Bezeque. Depois que Josué morreu, o povo de Israel perguntou a Deus, o Senhor: qual das nossas tribos vai ser a primeira a atacar os cananeus? O Senhor respondeu: o povo de Judá vai primeiro, porque eu lhe dei a terra. Então o povo de Judá disse ao povo de Simeão: vamos junto à terra que nos foi dada e lutemos contra os cananeus. Depois iremos juntos à terra que foi dada a vocês. As tribos de Simeão, de Judá, foram guerrear juntas, e o Senhor Deus lhe deu a vitória sobre os cananeus, os perizeus. Eles mataram 10.000 homens em Bezeque. Nesse lugar encontraram Adoni-Bezeque e lutaram contra ele. E eles derrotaram os cananeus e os perizeus. E Adoni-Bezeque fugiu, mas eles os perseguiram e prenderam. E cortaram os polegares das suas mãos e os dedões dos seus pés. Então Adoni-Bezeque disse: eu mandei cortar os polegares das mãos e os dedão dos pés de 70 reis, e eles apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus fez comigo o mesmo que eu fiz com eles. Então levaram Adoni-Bezeque para a cidade de Jerusalém, e ele morreu ali. A conquista de Jerusalém e Hebrom. Os homens de Judá atacaram Jerusalém e conquistaram e mataram os seus moradores e puseram fora na cidade. Depois foram lutar contra os cananeus que moravam nas montanhas no deserto do sul e nas planícies de Judá. Também atacaram os cananeus que moravam na cidade de Hebrom, que antes era chamada de Kiriat Arba, e venceram César, Ainã e Tamai, que eram filhos de Anak. A conquista de Derbe. Dali marcharam contra os moradores de Derbe, que também era chamada de Kiriat Sefer. Então Caleb disse: eu darei a minha filha a caça em casamento ao homem que conseguir tomar Kiriat Sefer. Otoniel conquistou a cidade. Ele era filho de Kenaz, o irmão mais novo de Caleb. Então Caleb lhe deu a sua filha a caça em casamento. Então Macácia foi morar com Otinuel. Ela insistiu que ele pedisse ao pai dela algumas terras. A Cássia foi para o lugar onde Caleb estava, e quando ela desceu do jumento, seu pai perguntou: o que você quer? Eu quero um presente, respondeu ela. Já que o Senhor me deu uma terra seca, me dê também algumas fontes de água. Então Caleb deu as fontes que ficavam nas terras altas e nas baixas. As vitórias da tribo de Judá e de Benjamim. Os descendentes do sogro de Moisés, que era Queneu, saíram com o povo de Judá e foram de Jericó, as cidades das palmeiras, para o deserto de Judá, que fica no sul de Arade, e ali viveram com os israelitas.
o povo de Judá e de Simeão se juntaram e atacaram os cananeus da cidade de Zefate. Então, o nome de Deus, ele destruiu. Então, em nome de Deus, eles destruíram completamente a cidade e mudaram o nome para Orma. Eles não tomaram Gaza, Asquelon e Ecrom e os seus territórios vizinhos. O Senhor Deus ajudou o povo de Judá e eles conquistaram a região das montanhas, mas não puderam expulsar os moradores do litoral, porque eles tinham carros de ferro. Como Moisés havia mandado, a cidade de Hebrom foi dada a Calebe, e ele expôs para fora dali os 3 filhos de Anaque. Mas o povo da tribo de Benjamim não expulsou os jebuseus que moravam na cidade de Jerusalém. E os jebuseus dali vivem com o povo de Benjamim até hoje. As tribos de José conquistaram Betel. O povo das tribos de José, isto é, Efraim e Manassés, também saiu. Eles atacaram na cidade de Betel, que antigamente era chamada de Luz, e o Senhor os ajudou. Eles mandaram espiões à cidade, e estes viram um homem que ia saindo e lhe disseram: Como podemos entrar na cidade? Diga, não mataremos você. Então ele mostrou a entrada. Eles entraram e mataram todos os moradores da cidade, mesmo aqueles homens, aleluia, de toda a sua família. Então ele foi para a terra dos Heteus e construiu ali uma cidade, que lhe deu o nome de Luz. Esse é o nome até hoje. Povos que não foram expulsos. A tribo de Manassés não expulsou o povo que morava na cidade de Bet-San, Tanak, Do, Ibileão e Megido e nos seus povoados. Os cananeus continuaram a viver nelas. Quando os israelitas ficaram mais fortes, obrigavam os cananeus a trabalhar para eles, mas não expulsaram todos. A tribo de Efraim não expulsou os cananeus que moravam na cidade de Gézer, e saiu os cananeus e ficaram vivendo ali com eles. A tribo de Zebulon não expulsou o povo que vivia nascido em Quironte Naoru. Os cananeus viveram com eles, mas eram obrigados a trabalhar para eles. As tribos de Assé não expulsou o povo que vivia nas cidades de Arco, Sidom, Alabe, Azibe e Elba, Afeca e Reobe. O povo de Assé viveu com os cananeus que moravam ali, pois eles não tinham sido expulsos. A tribo de Naphtali não expulsou o povo que morava nas cidades de Bet-Semes e Bet-Anote. Os cananeus viveram com o povo de Naphtali, mas eram obrigados a trabalhar para eles. Os amorreus forçaram a tribo de Dan a se retirar para as montanhas e não deixaram descer o vale. E os amorreus ficaram vivendo nas montanhas de Eres, em Aijalon e em Salabim. Mas o povo da tribo de José os dominou e os forçou a trabalhar para eles. As terras dos amorreus começavam na subida do Escorpião e em Sela ia na direção norte. O anjo do Senhor em Boquim. O anjo do Senhor foi de Gigal a Boquim e disse aos israelitas: Eu tirei vocês da terra do Egito e trouxe a terra que havia prometido aos seus pais. Eu disse: Nunca quebrarei a minha aliança que fiz com vocês. Não faça nenhum acordo com os moradores desta terra. Pelo contrário, derruba os altares deles. Mas vocês não fizeram o que eu disse. Em vez disso, veja o que fizeram. Agora eu digo: eu não tirarei este povo do caminho de vocês. Eles serão seus inimigos e os seus deuses e os deuses deles vão ser tentações para vocês. Quando o anjo terminou de falar, todo o povo de Israel começou a chorar. Por isso aquele lugar é chamado de Boquim, e ali ofereceram sacrifício a Deus, o Senhor. A morte de Josué. Josué mandou embora todo o povo de Israel. De cada homem foi tomar conta do seu pedaço de terra. O povo de Israel serviu a Deus, o Senhor, enquanto Josué viveu. Depois que ele morreu,
Eles ainda continuaram a servir o Senhor, enquanto viveram os líderes que tinham visto tudo o que o Senhor havia feito por Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu na idade de 110 anos. Ele foi sepultado no seu próprio pedaço de terra, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gás. Todas as pessoas daquela geração também morreram os filhos e esqueceram do Senhor e as coisas que havia feito pelo povo de Israel. O povo de Israel abandona o Senhor. Então o povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor. Abandonaram os deuses, aleluia, adorando os deuses dos cananeus. Eles deixaram de adorar o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o que havia tirado do Egito. Começaram a seguir outros deuses, os deuses dos povos que viviam ao seu redor. Eles adoraram esses deuses e assim fizeram o Senhor ficar muito irado. Abandonaram a Deus, o Senhor, e adoraram a Baal e a Astarote. O Senhor ficou muito irado com o povo de Israel e deixou que eles fossem atacados e roubados por povos vizinhos. Eles entregou os israelitas na mão dos inimigos que viviam ao redor, e por isso eles não puderam mais resistir. Sempre que saíram para lutar, o Senhor ficava contra eles, como tinha dito. Assim eles ficaram numa situação muito difícil. Então o Senhor Deus deu ao povo de Israel líderes fortes, chamados juízes, que os salvava dos que o atacavam e roubavam. Mas eles não deram atenção a esses líderes. Continuaram a desprezar Deus e a adorar outros deuses. Os pais deles haviam obedecido aos mandamentos do Senhor, mas eles não obedeceram. O Senhor lhe dava um líder e o ajudava. Enquanto esse líder vivia, o Senhor salvava o povo dos seus inimigos. Ele tinha pena dos israelitas, porque eles sofriam na escravidão. Mas quando o líder morria, eles voltavam a viver como antes e se tornavam ainda mais piores do que os seus pais. Iam atrás de outros deuses e serviam e adoravam. Teimava em continuar nos seus maus caminhos, pois o Senhor Deus ficou muito irado com o povo de Israel e disse: esta nação quebrou a aliança que eu mandei que os seus antepassados guardassem, e porque eles não têm obedecido, não expulsarei mais desta terra nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Assim virei se os israelitas seguirão fielmente os meus caminhos, como seus antepassados seguiram. Assim o Senhor não expulsou logo da terra as nações que ele não tinha entregado a Josué, mas deixou que ficasse ali. Capítulo 3 de Juízes. Os povos que ficaram em Canaã. O Senhor Deus deixou, aleluia, alguns povos na terra para pôr à prova os israelitas que não havia tomado parte das guerras de Canaã. Ele fez isso somente para ensinar todos os israelitas a guerrear, especialmente aqueles que nunca haviam estado numa batalha. Os povos que ficaram na terra foram os moradores das 5 cidades dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios e os heveus, que havia nos montes Líbano, desde o monte Baal-Hermon até a subida de Amate. Eles foram para pôr à prova o povo de Israel, a fim de que o Senhor visse se eles iam ou não obedecer aos mandamentos que tinha dado por meio de Moisés. Assim o povo de Israel ficou morando no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, dos heveus e dos jebuseus. E os israelitas casaram com essa gente e adoraram o seu Deus. Otiniel. O povo esqueceu o Senhor seu Deus, pecou contra ele e adorou os deuses dos cananeus. Pois o Senhor ficou muito irado com Israel e deixou que Shunam-Rizatim, rei da Mesopotâmia, o conquistasse. E o povo de Israel foi dominado por ele durante 8 anos. Então os israelitas pediram socorro ao Senhor, e ele mandou um homem para libertá-lo. Esse homem foi Otiniel,
filho de Quenaz, o irmão mais novo de Caleb. Ele foi guiado pelo Espírito de Deus, o Senhor, e se tornou líder de Israel. Otiniel foi para a guerra, e o Senhor fez com que ele vencesse o rei da Mesopotâmia. Depois disso, Otiniel ainda viveu 40 anos, e durante todo esse tempo, a terra de Israel ficou em paz. Eude. Depois da morte de Otiniel, o povo de Israel pecou outra vez contra o Senhor. Por causa disso, o Senhor fez com que Eglon, rei de Moabe, ficasse mais forte do que eles. Eglon se juntou com os amonitas e os amalequitas, e eles atacaram Israel e tomaram Jericó, a cidade das palmeiras. O povo de Israel foi dominado por Eglon durante 18 anos. Então os israelitas pediram outra vez socorro ao Senhor, e ele mandou outro homem para libertar. Foi Eude, filho de Gera, da tribo de Benjamim. Eude era canhoto. O povo de Israel mandou levar, aleluia, o pagamento dos impostos para Eglon, rei de Moabe. Então Eude fez um grande punhal, de mais ou menos meio metro de comprimento. Ele amarrou o punhal debaixo da roupa, do lado direito, e foi levar os impostos a Eglon, que era muito gordo. Depois de entregá-lo, Eude mandou embora, aleluia, os carregadores. Mas eles voltou do lugar onde estava, às margens da pedra, perto de Gilgal, e disse ao rei: ó rei, tem uma informação secreta para lhe dar. Então o rei ordenou que todos os outros saíssem da sala, e todos saíram. O rei estava sentado na sala de verão, no terraço. Eude chegou perto dele e disse: Tem um recado de Deus para o Senhor. O rei se levantou. Então Eude, com a mão esquerda, tirou o punhal que estava do seu lado direito e o enterrou na barriga de Eglon. O punhal entrou até o cabo, e a gordura cobriu, porque Eude não tirou da barriga do rei, e a ponta do punhal apareceu entre as suas pernas. Em seguida, Eude trancou as portas, saiu pela janela e foi embora. Aí os empregados chegaram e viram que as portas estavam trancadas. Então pensaram que o rei tinha ido ao banheiro. Esperaram muito tempo, mas como ele não abria a porta, pegaram a chave e abriram. O rei estava morto, caído no chão. Enquanto eles estavam esperando Eude fugir, passou pelas imagens de pedra e foi para Seriá. Quando chegou lá nas montanhas de Efraim, ele tocou uma corneta de chifre de carneiro para chamar os homens de Israel para lutar. E ele os guiou na montanha abaixo, dizendo: Siga-me, o Senhor Deus deu a vitória a vocês sobre os inimigos, os moabitas. Então os israelitas o seguiram e tomaram o lugar onde os moabitas costumavam atravessar o rio Jordão, e não deixaram ninguém atravessar. Nessa batalha, eles mataram mais ou menos 10.000 soldados moabitas, todos fortes e valentes, e nenhum escapou. Assim os israelitas derrotaram Moabe naquele dia, e houve paz na terra durante 8 anos. Sangar. O líder seguinte foi Sangar, filho de Nanate. Ele matou 600 filisteus com um ferrão de tocar bois, e assim ele também libertou o povo de Israel. Essa foi a nossa leitura nos 3 primeiros capítulos do livro de Juízes. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Iremos meditar em Lucas capítulo 4, aleluia, do versículo de número 1 ao versículo 30. Essa é a nossa leitura do dia 27. A tentação de Jesus. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Ali ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Nesse tempo, ele não comeu nada e depois sentiu fome. Então o diabo disse:
Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras vire pão. Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam que o ser humano não vive só de pão. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe um instante todos os reinos do mundo e disse: Aleluia, eu lhe darei todo este poder e toda a riqueza, pois tudo isso foi me dado e posso dar a quem quiser. Isto tudo será seu, se você se ajoelhar diante de mim e me adorar. Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Depois o diabo levou a Jerusalém e colocou na parte mais alta do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois a Escritura Sagrada afirma: Deus mandará que os anjos cuidem de você. Eles vão segurar com as suas mãos para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Então Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam: não ponha em prova o Senhor seu Deus. Quando o diabo acabou de tentar Jesus de todas as maneiras, foi embora por algum tempo. Jesus começa o seu trabalho na Galileia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus voltou para a região da Galileia e o poder do Espírito Santo estava com ele. As notícias a respeito dele se espalhavam por toda aquela região. Ele ensinava nas sinagogas e era elogiado por todos. Jesus em Nazaré. Jesus foi para a cidade de Nazaré, onde havia crescido. No sábado, conforme seu costume, foi à sinagoga. E ali ele se levantou para ler as Escrituras Sagradas e lhe deram o livro do profeta Isaías. Ele abriu o livro e encontrou o lugar onde estava escrito: o Senhor me deu o seu Espírito. Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo que o Senhor salvará o seu povo. Jesus fechou o livro e entregou para o ajudante da sinagoga e sentou-se. Todas as pessoas ali presentes olhavam para Jesus sem desviar os olhos. Então ele começou a falar e ele disse: hoje se cumpriu o trecho das Escrituras Sagradas que vocês acabam de ouvir. Todos começaram a elogiar Jesus, admirado com sua maneira agradável e simpática de falar, e dizia: ele não é o filho de José? Então Jesus disse: sem dúvida, vocês vão repetir para mim o ditado: médico, cure-se a você mesmo. E também vão dizer: nós sabemos de tudo o que você fez em Cafarnaum. Faça as mesmas coisas aqui na sua própria cidade. E continuou: eu afirmo a vocês, isto é verdade. Nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Eu digo a vocês que, de fato, havia muitas viúvas em Israel no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda aquela terra. Porém, Deus não enviou Elias a nenhuma das viúvas que vivia em Israel, mas somente a viúva que morava em Serepta, perto de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi curado. Só Naamã, o sírio, foi curado. Quando ouviram isso, todos os que estavam na sinagoga ficaram com muita raiva. Então se levantaram, arrastaram Jesus para fora da cidade e o levaram até o alto do monte. Aleluia, onde a cidade estava construída para jogar dali abaixo. Mas ele passou pelo meio da multidão e foi embora. Essa foi a nossa leitura, aleluia, do dia 27. E que o Senhor em Cristo possa vos abençoar, lhe fortalecer, aumentar a sua fé através das Escrituras Sagradas. Que Deus em Cristo vos abençoe.